Olá, caros concursandas, caros concursandos, caras concursandas, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Processo do Trabalho, a temática recursos, parte geral, teoria geral dos recursos. Começamos a falar sobre os princípios recursais, falamos do duplo grau de jurisdição e falamos do princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade. Para dar prosseguimento à nossa aula, vamos falar agora de um princípio muito importante no processo de trabalho, pessoal, que é o princípio da fungibilidade recursal. Como o próprio nome diz, a fungibilidade permite que você troque um recurso pelo outro. Ou melhor dizendo, se você interpuser um recurso que não é o recurso apropriado para combater, para buscar a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de determinada decisão judicial, mesmo assim, a jurisprudência, mesmo assim, o recurso, por meio de por conta de um entendimento jurisprudencial, poderá ser recebido no lugar do recurso tido como correto. Ok? Então, esse princípio da fungibilidade recursal, ele requer, para que isso ocorra, para que seja possível a aplicação do princípio, a necessidade de preenchimento de determinados requisitos. A doutrina e a jurisprudência, ela traz no processo trabalhista 3 requisitos para que isso ocorra, para que haja a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. Primeiro ponto, primeiro requisito, primeira condição, inexistência de erro grosseiro. O erro, a interposição do recurso não pode consistir em erro grosseiro. Aquele recurso errado, veja, é exatamente a possibilidade de aceitar o recurso errado, determinar que o recurso seja recebido no lugar do recurso correto. Mas o erro do advogado não pode ser grosseiro. Segundo requisito, o erro, ele deve ocorrer em vista de uma dúvida fundada, uma dúvida de natureza objetiva. Há que existir a necessidade da doutrina e da jurisprudência. A doutrina e a jurisprudência devem debater, deve haver controvérsia na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível. Então, o erro não pode ser grosseiro e há necessidade de uma dúvida fundada de natureza objetiva, uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível. Além disso, há um terceiro requisito, uma terceira condição. O recurso interposto equivocadamente deve ter observado o prazo do recurso correto. Isso mesmo. Aquele recurso interposto de forma equivocada, ele deve ter observado o recurso, o prazo do recurso correto. Vamos para o quadro. Como eu disse, um recurso, princípio da conversibilidade. A fungibilidade também é conhecida como conversibilidade ou fungibilidade recursal. Um recurso
um recurso pode ser aceito em lugar de outro. O recurso incorreto pode ser aceito no lugar daquele que realmente se mostrava cabível e correto. O primeiro requisito, a primeira condição é que o erro não seja grosseiro. Se não há dúvida se a lei é expressa, se a lei não admite interpretação, o erro se torna grosseiro. Se a lei é clara e a escolha é por um recurso incorreto, equivocado, não há que se falar na possibilidade de fungibilidade. Ou naqueles casos em que falta lealdade processual. As partes agem de má fé. A parte sabe que o recurso é incabível, mas ela utiliza desse expediente para procrastinar, para ganhar tempo indevidamente ou para tumultuar o processo. Violação da lealdade e da probidade processual. Tem que haver dúvida qual o recurso a ser apresentado e qual seja válido. É qualquer dúvida? É uma dúvida de natureza subjetiva? É a dúvida do indivíduo, do advogado, da parte que interpõe o recurso? Não. É uma dúvida de ordem objetiva. E como eu posso aferir que essa dúvida é objetiva? A dúvida objetiva, ela é uma dúvida fundada. Fundada no quê? Numa discussão, uma controvérsia doutrinária ou jurisprudencial, ou seja, nem a doutrina e nem a jurisprudência têm certeza sobre qual recurso cabível para a decisão. Há dúvidas trazidas pela própria doutrina e pela própria jurisprudência. Não há um entendimento majoritário em torno de qual o recurso cabível. E por fim, como terceira condição, o recurso erroneamente apresentado deve obedecer ao prazo legal do recurso correto. Ok? Isso decorre do caráter instrumental do processo, a instrumentalidade, e decorre daquele princípio do aproveitamento dos atos processuais praticados, teoria das nulidades processuais. Pessoal, aqui exemplos de aplicação do princípio da fungibilidade pelo TST. Aqueles que prestarão concursos que aprofundam a questão, devem estar atento à leitura desses entendimentos jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 421 do TST vai trazer uma discussão em torno do princípio da fungibilidade. Vejam, as decisões monocráticas do relator nos tribunais, no Tribunal Regional do Trabalho, o relator pode decidir monocraticamente. Isso está estabelecido no artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. Neste caso, dessa decisão monocrática, poderá caber embargos de declaração. Nós vamos estudar os embargos de declaração, mas o que se busca nos embargos de declaração? Se busca suprir uma omissão da decisão, ou esclarecer a decisão, ou buscar a integração da decisão judicial. Nesse caso, a parte recorrente, o recorrente, opõe embargos de declaração direcionados ao próprio relator que proferiu a decisão monocrática e pleiteará ao relator o esclarecimento, a supressão da omissão ou a integração da decisão judicial. Contudo, dessa decisão também caberá agravo interno. Se agravo interno ou regimental, se o propósito da parte recorrente for a reforma da decisão monocrática do relator, ele deverá interpor agravo interno. Nesse caso,
Caso ele oponha embargos de declaração e fique nos embargos de declaração, o relator perceba que o que a parte busca, na verdade, não é suprir a omissão, não é esclarecer a decisão, mas sim reformar a sua decisão, ele converterá os embargos de declaração em agravo interno. E esse agravo interno será analisado e julgado pela turma da qual o relator faz parte. A OJ número 412 vai dizer que da decisão proferida pela turma do Tribunal Regional do Trabalho, pela turma da decisão regional do trabalho, não cabe agravo interno. O agravo interno ou o agravo regimental é um recurso cabível da decisão monocrática do relator nos tribunais. Se a parte interpuser um agravo interno da decisão colegiada, esse erro vai ser grosseiro. Caberá dessa decisão colegiada um recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Não caberá um agravo interno da decisão colegiada. A OJ número 69 também vai dizer que no indeferimento liminar de ação rescisória ou mandado de segurança, se a decisão for uma decisão monocrática do relator, não há que se falar em recurso para o TST. Vejam, aqui a ação rescisória e o mandado de segurança são ações originárias do Tribunal Regional do Trabalho. Da decisão da turma caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas se houver um indeferimento liminar pelo relator, caberá agravo regimental ou agravo interno. Neste caso, o TST receberá o recurso como agravo regimental. E por fim, a OJ número 152 do TST, ação rescisória e mandado de segurança. Do acórdão proferido pelas turmas na ação rescisória e no mandado de segurança, cabe recurso ordinário para o TST e não recurso de revista. Ok, pessoal? Então aqui são hipóteses trazidas, entendimentos jurisprudenciais, pacificados, súmula e orientações jurisprudenciais do TST. Prosseguindo em torno dos princípios, vamos falar agora do princípio da voluntariedade. O princípio da voluntariedade, ele é uma decorrência do princípio dispositivo. A jurisdição, o poder jurisdicional, para que haja o pronunciamento do Estado juiz, a necessidade de provocação. O princípio dispositivo, uns chamam de princípio da inércia, exige que a parte provoque o órgão jurisdicional. Para recorrer, da mesma forma, para recorrer às partes, aquele que é sucumbente deve interpor o recurso por intermédio de um ato processual voluntário. A voluntariedade é a regra. Existe exceção? Existe. O reexame necessário, previsto no artigo 496 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo do trabalho, o reexame necessário das causas contra a fazenda pública. Peço a vocês que façam a leitura atenta do artigo 496 do Código de Processo Civil, que traz o delineamento, o regramento do reexame necessário. No reexame necessário, decisões contrárias à fazenda pública, uma sentença desfavorável à fazenda pública, a depender do cumprimento dos requisitos postos
no artigo 496 do CPC, a necessidade para o trânsito em julgado é necessário que haja um reexame da decisão contrária à fazenda pública. Mesmo que os advogados, os procuradores não interpuserem um recurso, mesmo sem voluntariedade, a decisão, a sentença, será reexaminada pelo tribunal. Mas a regra geral é que as partes voluntariamente interponham o recurso, sempre que houver interesse para tanto. Neste caso, nós temos o princípio da voluntariedade. O princípio da voluntariedade, ele está intrinsecamente, né, há uma ligação direta, ele está diretamente relacionado ao princípio que proíbe a reforma da decisão para pior. Ou seja, o seu recurso só poderá trazer benefícios, não poderá piorar a situação que foi objeto da decisão, que foi objeto da sentença, que foi objeto do acórdão. Então, o princípio da voluntariedade caminha de mãos dadas com um princípio que impede a reforma para pior da decisão. Até mesmo no reexame necessário, a súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que proíbe a piora da situação. Então, esses dois princípios estão diretamente ligados, caminham de mãos dadas e são princípios aplicáveis tanto ao processo civil como ao processo trabalhista. No que se refere ao princípio que proíbe a reforma para pior, teremos exceções. Que exceções são essas? Basicamente, aquelas hipóteses em que o órgão jurisdicional ad quem, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, poderá acolher, poderá entender que a matéria é de ordem pública. Neste caso, se o tribunal se deparar com matérias de ordem pública, matérias que o processo tem, normas que o processo tem como cogentes, o tribunal poderá adotar a tese correlacionada com a matéria de ordem pública e proferir uma decisão em sede recursal que prejudica o recorrente, mesmo que a questão não tenha sido trazida no debate recursal, mesmo que nas contrarrazões do recurso a parte contrária não tenha feito menção à matéria de ordem pública. Exemplo, condições da ação. Ausência de interesse de agir, ilegitimidade de parte. Nestes casos, pressupostos processuais para o desenvolvimento regular, para o desenvolvimento válido e regular do processo, são matérias de ordem processual, são matérias de ordem pública que podem ser conhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Neste caso, se o tribunal, se o órgão jurisdicional ad quem aplicar a tese, não há que se falar em reforma para pior. Não há que se falar em violação do princípio de reforma para pior. Nós vamos ver também as hipóteses que consubstanciam aquilo que a doutrina intitula como teoria da causa madura. Artigo 1013 do Código de Processo Civil são matérias, as de ordem pública e outras situações em que o tribunal poderá
decidir mesmo na ausência de pronunciamento pelo órgão jurisdicional AQO. E nestes casos, se a matéria for de ordem pública, não há que se falar em violação ao princípio que proíbe a reforma para pior. Vamos ao quadro. Princípio da voluntariedade, manifestação do princípio dispositivo. A interposição do recurso nada mais é do que a manifestação do princípio dispositivo na fase recursal. A necessidade da manifestação voluntária da parte sucumbente em recorrer. A parte sucumbente tem interesse em recorrer. Contudo, ou melhor dizendo, os tribunais vão conhecer da matéria decidida pelo órgão jurisdicional AQO, mediante provocação do interessado. No recurso, a parte sucumbente vai delimitar a matéria objeto do seu inconformismo. A exceção se aplica às matérias de ordem pública, que independentemente da provocação do interessado, poderão ser conhecidas pelos juízes, pelos magistrados a qualquer tempo. Artigo 485, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. O 485 traz as hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito. E o seu parágrafo 3º dirá que essas matérias, que no caso das matérias de ordem pública, é possível o conhecimento a qualquer tempo. Na remessa necessária, não há voluntariedade. São as decisões contrárias à fazenda pública. Artigo 496 do novo CPC, aplicáveis ao processo trabalhista. O princípio da voluntariedade está diretamente ligado, intimamente ligado ao princípio da não reforma para pior, ou, como ele é mais conhecido, o princípio da reformatio impejus. O órgão ad quem não poderá proferir decisão que piora a situação do recorrente, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública. Súmula 45 do STJ diz que fica vedada a reformatio impejus, inclusive nas decisões proferidas em sede de reexame necessário. Aqueles casos que envolvem a fazenda pública. A teoria da causa madura, prestem muito atenção, leiam esse artigo com atenção. O 1013, parágrafo 3º, diz que o órgão jurisdicional superior poderá, ao apreciar o recurso, julgar as seguintes hipóteses, mesmo que não tenham sido objeto do recurso. Se houver extinção sem resolução do mérito pelo órgão AQO, o tribunal, o órgão jurisdicional superior, ad quem, poderá afastar a extinção e julgar desde logo o mérito. Poderá também decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Veja, se o tribunal, mesmo diante do silêncio das partes, mesmo diante da omissão da sentença, verificar que que a sentença foi extra, ultra ou citra petita, ele poderá reconhecer a nulidade e julgar conforme o seu entendimento, a sua convicção, sem a necessidade de devolver o processo para o órgão jurisdicional AQO. Se for constatada omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal vai poder julgar desde logo.
vai poder ser também decretada a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não há que se falar em supressão de instância. O novo CPC mantém uma novidade do Código de Processo Civil anterior. No regime do CPC de 73, esse dispositivo foi introduzido, era o antigo artigo 515 do Código de Processo Civil de 73, permitindo que o tribunal possa, desde já, reconhecer estas matérias e julgar diretamente. Não há necessidade de devolver o processo para o juízo ACO. E não há que se falar em supressão de instância. Quando reconhecer decadência ou prescrição, quando reformar, suponhamos que a sentença diz que houve prescrição ou decadência, o tribunal afasta a prescrição e decadência e já julga o mérito, examinando as demais questões. Então, esse dispositivo, a teoria da causa madura, ela está relacionada ao princípio que proíbe a reformatio impejus e está diretamente relacionado aos efeitos recursais. No caso específico, aqui discutido, debatido, o efeito devolutivo, o que é devolvido para o tribunal na análise do recurso. O princípio não é absoluto, como disse, é aqui que nós temos que memorizar e entender. Na matéria de ordem pública, embora o acolhimento prejudique o recorrente, não há que se falar em violação do princípio. E a teoria da causa madura vai ser aplicável ao processo do trabalho diante da compatibilidade com os preceitos trabalhistas. É compatível, inclusive, com a característica processual trabalhista da simplicidade, da celeridade que estudamos nas primeiras aulas. Nós vimos o princípio da voluntariedade, vimos o princípio da reformatio, da proibição da reformatio impejus, e ainda há mais alguns princípios para nós estudarmos. Um deles é o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Na verdade, nós já estudamos esse princípio nas nossas aulas iniciais. As decisões do processo do trabalho, as decisões interlocutórias no processo trabalhista, são, de regra, irrecorríveis. Artigo 893, parágrafo 1º da CLT. E as exceções são trazidas pela súmula número 214 do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ao quadro para que nós vejamos com um pouco mais de calma as exceções ao princípio referido. Artigo 893, parágrafo 1º e súmula número 214 do TST. Quais são as exceções ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias? Veja, se houver uma decisão interlocutória do Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST, embora essa decisão seja interlocutória, a parte poderá recorrer imediatamente. Também, no caso de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal, se houver uma decisão interlocutória proferida pelo relator no Tribunal Regional do Trabalho, uma decisão interlocutória monocrática, é possível, mesmo que ela tenha a natureza de decisão interlocutória, cabível o agravo interno ou agravo regimental. E por fim, no caso da exceção de incompetência territorial, se o juízo trabalhista, o juiz da vara do trabalho, acolher a exceção de incompetência territorial e determinar a remessa dos autos para juiz, para a vara do trabalho,
que pertence a outro Tribunal Regional do Trabalho, caberá recurso ordinário da decisão, nada obstante essa decisão tenha a natureza interlocutória. O recurso ordinário é cabível das sentenças proferidas pelas varas do trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho nas ações de competência originária. Contudo, se o juiz da vara do trabalho da capital do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, acolher incompetência territorial e remeter o processo trabalhista para o juiz, para um dos juízes das varas do trabalho de Belo Horizonte, como se tratam de tribunais distintos, pessoal, o juiz de São Paulo, o juiz trabalhista de São Paulo, está vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o juiz trabalhista de Belo Horizonte está vinculado ao TRT da 3ª Região, neste caso é uma decisão interlocutória. Veja, a decisão não põe fim à fase cognitiva do processo trabalhista, mas caberá, como são TRTs distintos, caberá recurso ordinário. Espero que tenham compreendido. Se os juízes do trabalho forem do mesmo Tribunal Regional do Trabalho, aí não cabe recurso da decisão interlocutória. Tudo bem? Pelo menos não de imediato. A questão será objeto de impugnação no recurso ordinário. Será uma preliminar do recurso ordinário. Termino a nossa aula aqui, continuaremos com princípios na próxima aula e já vamos também avançar e falar dos efeitos recursais. Até lá, conto com vocês para a nossa próxima aula de processo do trabalho.